Estamos aí, rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos aí, valeu pela participação. Eu quero fazer um vídeo interessante, esse aqui é um vídeo que realmente eu quero fazer, cara. Eu tava pensando sobre isso. Essa é a última pílula que faltava, entendeu? É isso que eu quero que vocês entendam, tá? Que eu percebi já há muito tempo e é algo que eu vejo através dos comentários que alguns caras fazem, que eles estão completamente alienados com relação a isso. De que nós homens, a gente recebe uma pressão social na sociedade muito maior do que as mulheres, tá? E eu comecei a corroborar isso com os números. Cara, não é só uma teoria minha, essa impressão que eu tive, ela faz sentido. Os números dizem isso realmente, né? O primeiro que veio na minha cabeça, eu expliquei para vocês no vídeo anterior lá, foi sobre a questão de autocancelamento. Falei, porra, agora tá explicado por que são a maioria dos homens que fazem isso e não as mulheres, cara. Tá? A pressão social que a gente recebe é muito maior do que sobre as mulheres. O patriarcado é feito para oprimir os homens. E eu vou puxar o gancho a partir disso para trazer meus comentários aqui no tema do vídeo de hoje. Tá? O que eu quero dizer, rapaziada, e esse episódio recente foi mais um exemplo disso, né? Quem mais vai te prejudicar na sociedade, cara, tá? Isso são números. E essa é a última pílula que faltava para você acordar para a realidade, são homens. É aquele ditado, né? O homem é o lobo do homem, cara. E realmente é por aí. O pessoal fala muito, e eu parei pra pensar nisso, né? O pessoal fala muito sobre misandria, né? O feminismo é misândrico, não sei o quê. Cara, o homem é misândrico para um caralho, rapaziada. Os homens, eles são muito misândricos, cara. Os homens, eles odeiam outros homens com muita força também, cara. E isso é só você ver os números. Só você puxar os dados e você ver o que eles representam. Como homens estão principalmente cima... Cara, se a gente pegar o principal, que é o que as feministas usam para falar sobre opressão, que são vítimas fatais, cara, tipo, 91% das vítimas fatais dos homens são outros homens, cara. Até se você falar em guerra mesmo, se você pegar o exemplo de guerra, pô, mas os caras, eles são parceiros em guerras. Sim, mas o que eles estão fazendo ali? Matando outros homens, cara, tá ligado? Matando seus inimigos. Então, cara, não adianta, cara, a misandria masculina é um negócio que vocês têm que começar a acordar. E quando eu acordei pra isso, foi que eu comecei a ver que eu falei, aí que fez mais sentido, mais sentido para mim ainda, usar o conteúdo que a gente produz para lidar com mulheres. Porque para mim, esse conteúdo ele serve para isso. Mas o conteúdo que eu faço, pelo menos, o que a gente faz, foi uma coisa que o Amorim falou, cara. A Red, o problema dela não é ela, é quem consome. E esse problema vem principalmente com relação aos caras, acima de tudo, não todos, né? Mas que eles não estão saindo, não lidam com mulheres. Ou eles usam o conteúdo para isso. Porque o fato de você sair com mulheres é o que vai fazer o filtro, sacou? É o que vai ter a parte da realidade que você vai, peraí, você vai comparar e você vai falar, não, cara, você vai conseguir equilibrar e você não vai cair, na verdade, numa outra bolha, numa outra ilusão, numa outra distorção da realidade que você acha que é verdadeira, mas que é falsa, que na verdade é só uma crença limitante que você está alimentando, que isso acontece com qualquer ideologia, né? Qualquer ideologia acontece isso daí, você tem um viés distorcido, você enxerga as coisas através de um contexto omitido, normalmente. Se você pegar pelas entrelinhas, você vai ver que basicamente parte de uma premissa, de uma configuração, que o homem é extremamente fraco, o homem ele é extremamente patético, abjeto, e as mulheres elas sempre são incríveis, sempre elas são confiantes, sempre elas vão conseguir tirar vantagem de você, elas vão ser superiores intelectualmente, emocionalmente, afetivamente, em qualquer área do desenvolvimento humano, as mulheres elas estão acima dos homens, implicitamente, pela maneira que esses caras descrevem a realidade que eles acreditam. Vocês entenderam? Por quê? Porque você observa que sempre, invariavelmente, não estou exagerando, é literalmente sempre, não é que é sempre, você só vai se dar mal com mulheres. Não importa a ocasião. Se é na casa de massagem, você vai sair por baixo. Como? Você caiu no golpe, você se apaixonou, você vai sofrer, você vai pegar tal coisa. Tipo, isso coloca você como homem, você percebe? É semelhante, eu já falei pra vocês, né? O feminismo, ele implicitamente, pela mesma maneira, quando você observa pelas entrelinhas, o que ele deixa ali implícito, o feminismo, ele coloca as mulheres como inferiores, sem perceber. Ele trata as mulheres como seres ontologicamente. O feminismo muitas vezes ele trata a mulher de uma maneira ontológica, ou seja, a natureza da mulher, implicitamente pelas coisas que o feminismo prescreve ou luta por
como seres, principalmente cognitivamente, inferiores aos homens, cara. Sem perceber, o feminismo ele faz isso. É extremamente misógino. É extremamente misógino, rapaziada. O feminismo, cara. A vitimização. A vitimização automaticamente coloca você como um ser patético, inferior, cara. Principalmente no que diz respeito à área cognitiva, intelectual, ou de desenvolvimento cognitivo e emocional. O feminismo faz isso. Ele destrói a mulher. Adivinha, essa mesma coisa não acontece também aqui na machosfera, tanto faz, como você quiser chamar. É nesse sentido. Implicitamente você deixa estabelecido que ontologicamente o homem ele é um ser fraco, patético, é misândrico. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uma parte hoje do conteúdo da machosfera é extremamente misândrica. E os caras não percebem isso, porque colocam o homem numa posição em que você é patético e fraco e invariavelmente você sempre vai sair por baixo. Tá? Então, então uma coisa, é o famoso caranguejo no balde que eu já citei para vocês, né? E é importante, rapaziada, que vocês observem isso, que vocês prestem muita atenção nesse vídeo, tá? Porque hoje, esse conteúdo que existe aqui na machosfera, ele é o conteúdo mais cancerígeno, mais tóxico que existe para o público masculino, pelo menos no YouTube. Não estou falando que é só isso, que são todos, mas sim, é o conteúdo mais tóxico e cancerígeno que existe para o público masculino no YouTube, porque ele é extremamente, eu não sei se isso veio com a cara da Black Pill, eu não sei de onde que veio isso aí, tá? É aquele ditado, a miséria adora companhia. Então, é um conteúdo extremamente depreciativo, autodepreciativo, que só vai tentar colocar você para baixo, para que você faça companhia para esses outros caras que já aceitaram, assumiram uma mentalidade de derrota, de absolutamente derrota. Em qualquer cenário, em qualquer hipótese, você só vai sofrer derrota, 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 derrota. Na casa de massagem, derrota. Você vai se apaixonar, você vai tomar golpe, você sempre vai sair por baixo, sempre você vai sair por baixo. Na balada, acusação, não sei o que, tanto faz, rejeição, babá, você sempre vai sair por baixo. Namoro, você sempre vai sair por baixo. Na rua, você sempre vai perder, sempre vai perder, derrota, 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 derrota. É extremamente autodepreciativo. E isso, lógico, eu não tenho pesquisa para provar, né? Mas pela lógica, me parece ser algo prejudicial, pelo menos no que diz respeito à saúde mental, né? Então é algo que vocês têm que prestar atenção. Tá? Eu não posso provar, mas eu chuto que nesse caso é algo que pode prejudicar você a longo prazo, a médio e longo prazo. Tá? Na sua vida, diariamente e tal. Né? Realmente, talvez, isso pode acarretar numa vida, sem que você perceba, de absoluto ressentimento e depressão, cara. Até a sua idade, até você ir envelhecendo. Tá? Então é importante vocês observarem. Por isso que eu sempre tentei trazer no meu canal o diferente. Eu falei, cara, mas o homem não é isso, cara. O conteúdo ele tem que dizer, né? Porra, se o conteúdo é foda, não é porque todo mundo fala, o conteúdo é foda, é incrível. Mas ele só... A única coisa que muitas vezes ele faz é só, tipo, te mostrar que você vai se fuder. É só isso. Ele não te ensina a melhorar ou algo do tipo e tal. Ele não te mostra um caminho. Na verdade, ele só mostra o caminho da derrota. Ele não mostra o caminho do sucesso. Eu falei, não, isso está errado, cara. Porque isso está partindo da premissa que eu falei, que o homem ele é ontologicamente patético, fraco e incapaz. Quase que literalmente um incapaz. Cognitivamente. Isso é falso. É por isso que eu falei para vocês já outras vezes, e quis gravar aquele vídeo, que foi outro exemplo disso, para vocês perceberem como funciona o conteúdo que eu falo para vocês. Na prática, não é só teoria. Lembra que eu já falei para vocês? Aquele caso foi só mais um exemplo, isso é coisa que eu já disse anteriormente. Em todas as vezes que eu saí com mulheres, eu sempre me dei bem graças a Red Pill. Ou seja, funciona. É possível você não ter derrotas. Eu nunca mais tive. E quantas vezes eu não falei pra vocês, cara? É tanta coisa que você aprende, é tanta coisa que fica na sua cabeça, você fica vacinado, que eu já disse pra vocês, meu, é quase impossível você sair por baixo lidando com uma mulher depois que você conhece esse conteúdo. Eu posso me garantir pelo meu, cara. Ou o que eu aprendi, o que ele é, o conteúdo raiz, vamos chamar assim, sei lá, cara, não sei como dizer. Entendeu? O objetivo dele é esse, principalmente. E sim, cara, ele funciona. Por isso que eu falo, muitos caras dizem, salvou minha vida, salvou minha vida. Porque, na minha opinião, né, esse conteúdo, tá, ele é principalmente para melhorar, principalmente para, não só isso, tá, mas principalmente, tá, até porque todo mundo fala isso o tempo inteiro, não vou mentir, melhorar sua qualidade de vida lidando com mulheres, cara. E sim, funciona, cara.
O que eu tenho que trazer para vocês, cara, são mais uma vez os dados que eu estava citando. Na maioria das minhas vezes, agora, por outro lado, às vezes que eu me prejudiquei foi, na verdade, com homens, com relações comerciais, etc., ou não, lidando com homens, brigas, entendimento, ameaça, xingamento, até mesmo aqui, rapaziada. Eu estou aqui a Caixa há 5 anos, não teve uma semana que eu não tive paz. Não teve uma semana. Quase que, pelo menos 90% das vezes que eu tive treta e briga foi com outros homens, cara. Não adianta, rapaziada, isso é uma questão que não é só algo que você vai observar intuitivamente, tá? Mas é que nem o que eu falei, aquilo que eu percebi intuitivamente sobre a pressão. Nesse caso, a mesma coisa. Não é algo que somente você vai observar intuitivamente, com algumas evidências. Não, os números também vão apoiar isso também por trás. Como eu citei para vocês sobre o caso lá dos caras que se cancelam. Os números também corroboram com essa intuição que eu tenho, que é a última pílula que faltava, que é você acordar para você entender, cara, que quem mais te fode na sociedade, lá são outros homens, cara. É a verdade, rapaziada, não adianta, cara. Puxa os dados aí pra você ver, mano, os principais crimes violentos ou não. O crime de um modo geral. Golpe, estelionato, extorsão, assalto, furto, violência, briga, ameaça, encheção de saco, puta que pariu, briga de trânsito. Adivinha, 90% são homens, cara. Não tem como, rapaziada. A questão é que a narrativa feminista vai dizer que as mulheres que são vítimas dessa pressão. Não, é o contrário. Os homens que são 90% das vezes vítimas dessa opressão. Né? Porque por essa mesma lógica, se você quiser se blindar de golpe, de problema, irmão, então praticamente, cara, você, na verdade, quando você vê um homem, você tem que atravessar a rua, mano. Se é por essa lógica, porque assim, esse é o ponto extremo que alguns caras chegam, que eu quero dizer, usando a lógica aqui mais uma vez, né? Falando sobre esse extremismo de evitar as mulheres completamente para não ter problema, no sentido de atravessar a rua, de não interagir com elas, cara, como eu falei, proporcionalmente, e é muito maior, mas assim, não tem nem como comparar, né? Como eu expliquei para vocês, só não tem aqui as imagens, né? Mas é algo que você pode puxar esses dados que eu citei para vocês. Cara, pela mesma lógica, na verdade, você deveria estar preocupado em atravessar a rua quando você vê um homem, cara. Porque a chance de você se fuder... Irmão, tipo assim, não é opinião mais, é fato. São números, são estatísticas do governo, históricas inclusive, no mundo. É muito mais provável que é um homem que vai te fuder, cara, de alguma forma, lá do que uma mulher. Então você devia estar preocupado em atravessar a rua quando você vê um homem, não quando você vê uma mulher, mano. Por essa lógica eu tô falando. Por essa lógica de blindagem extrema que você tá buscando. Não só eles estão também te prejudicando, como eu disse, são homens, puxando você para baixo. O conteúdo aqui não é autodepreciativo não, né? É coisa da minha cabeça, né? Eu estou mentindo mais uma vez, né? Não é não, né? Não tem depreciação aqui não, de outros homens não. Ah, imagina, nada, que isso, nem um pouco. Nem é depreciativo, né? Treta que tem aqui dentro quando eu tenho na maioria das vezes, cara. Eu não lembro qual a última vez que foi uma mulher que vem encher meu saco, a maioria das vezes é homem, cara, que fica do mesmo conteúdo, tá ligado? Então não adianta, mano. Tá bom? Mas vocês entenderam, cara. Talvez eu possa fazer uma parte 2 para esse vídeo, mas deixa aqui a opinião nos comentários. Tamo junto. E aqui hoje, cara? Quarta ou quinta? Acho que é quinta, né? Então é isso. Ótima quinta a todos, valeu e até mais.